Olá, ouvintes do podcast Contra Controle, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No episódio de hoje, a gente conta com a participação especial do Efraim Montenegro. Ele é um jovem autista de 27 anos que encontrou na pintura uma forma de se expressar e de se encontrar. Então eu espero que vocês gostem bastante desse episódio que foi feito com muito amor e com muito carinho para vocês e que a gente possa se conectar e conhecer um pouquinho mais da história do Efraim, das suas vivências, das suas perspectivas. E é isso. Então pegue seus fones de ouvido, prepare sua xícara de café e vem com a gente conhecer mais essa história tão bonita. Esse é o Contra Controle. Síndrome de Asperger. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão em algum momento. Mas o que viria a ser a Síndrome de Asperger tão falada? O termo Síndrome de Asperger se refere a uma condição do espectro autista que é caracterizada por dificuldades sociais significativas, padrões de comportamentos repetitivos e interesses específicos e intensos. Antes de 2013, ele era uma categoria distinta, separada no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que nada mais é do que um livro com descrições de sinais e quadros e sintomas dos transtornos mentais e com códigos que os profissionais usam para identificarem. E em 2013 o DSM-5 foi lançado. E ele unificou os diagnósticos de autismo sob o termo transtorno do espectro autista, TEA. Então, hoje, a síndrome de Asperger ele não é um diagnóstico separado do autismo. Ele faz parte do espectro autista. Isso foi feito principalmente porque haviam inconsistências na forma que o diagnóstico de síndrome de Asperger era aplicado, levando a variações na identificação e no tratamento. Então, hoje, a gente fala de transtorno do espectro autista para abranger uma gama mais ampla de características, níveis de funcionamento dentro do espectro. Isso reflete uma compreensão mais completa, mais abrangente das diversas maneiras pelas quais o autismo pode se manifestar. Efraim, muito obrigado pela sua participação. Eu estou muito feliz. Para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre você. Se apresenta para a gente e fala um pouquinho sobre você. Olá, muito prazer. Meu nome é Efraim, tenho 27 anos e sou de Santo André, ABC Paulista. Trabalho como pintor de quadros, desenhista nas horas vagas e amante do mundo das quatro rodas. Então, Efraim, você me falou que recebeu o seu diagnóstico ali por volta dos 9 anos, não é isso? Na época, a gente ainda utilizava a expressão Asperger. Como foi essa descoberta e como ela impactou a sua vida? Foi um divisor de águas, pois eu já manifestava proatividade em aprender a ler e escrever. Entrei na escola já alfabetizado, onde tudo passava a fazer sentido em meu nível de aprendizado. Tanto que nunca precisei de caderno de caligrafia para poder fazer letras de forma e mão. Então, Efraim, como você poderia descrever para a gente a sua experiência como autista nível de suporte e quais foram os desafios e as realizações ao longo da sua jornada no espectro? Levo uma vida super independente, tanto que aprendi a fazer várias coisas no nível meter as caras, entre aspas. Meu nível de autonomia é muito elevado. Então, eu vi que você toca violão e que você pinta, que você tem inclusive uma página onde você expõe as suas pinturas. Como a condição autista influencia no seu trabalho como pintor e como a arte desempenha um papel na sua expressão e compreensão do mundo? É uma forma de terapia, muito mais do que simplesmente viver de arte. Desde quando me conheço por gente, sempre gostei de desenhar. Tanto que comecei aos 4 anos de idade e sou desenhista autodidata.
Só em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, fiz um curso online. Entre parênteses, fui presenteado por um amigo meu e passei a viver disso profissionalmente. Muito mais do que trabalhar disso, é uma forma de me refugiar do caos do mundo afora. Você recebeu o diagnóstico de Asperger, né, autismo, ali no comecinho da puberdade, quando você estava começando a entrar na pré-adolescência. E a gente sabe que essa fase da pré-adolescência, da adolescência, é uma fase de grandes transformações, não só na aparência física, nos gostos, nas atividades, na escola, nos estudos, né? Então é uma fase de grandes transformações na vida. Então, como foi lidar com o diagnóstico na adolescência? Quais foram as mudanças percebidas após o diagnóstico? É uma longa história. Sim, meu primeiro beijo foi aos 13 anos. Porém, foi uma fase muito conturbada. O lado obscuro da história é que eu sofri muito bullying na escola. Na minha adolescência, começaram a querer ser fiscal da minha sexualidade, porque eu nunca agia com libertinagem como os outros meninos. Eu sempre fui muito respeitador com as meninas. Comecei a ficar mais vaidoso, entre parênteses, pois é a fase que eu comecei a querer chamar a atenção de alguma forma delas, sem precisar desrespeitar a mim mesmo e nem ao gênero oposto. Devido a constantes episódios de bullying, comecei a ter crises intensas de agressividade e até que com 16 anos entrei em depressão e no final do segundo ano do ensino médio eu tive que ficar afastado da escola e realizar as atividades em casa. Enfim, se eu for contar em detalhes, ficaria até amanhã falando somente disso. Esse é um breve resumo disso. O diagnóstico, quando ele chega, ele pode ser libertador, possibilitar que a pessoa se conheça mais, conheça seus limites, saiba das suas potencialidades, respeite, né? E também tenha acesso a tratamento adequado, tenha acesso a respostas, que é muito importante. Mas, infelizmente, tem um outro lado de receber um diagnóstico que eu poderia chamar meio que uma coisificação. Em alguns casos, em algumas situações, quando as pessoas sabem que você tem um diagnóstico, você deixa de ser um indivíduo e você passa a ser o seu CID. E aí, isso me remete também até a um episódio que foi lançado há poucas semanas que se chama Me Chame Pelo Meu Nome. Esse foi voltado mais para mães, né? Eu falei um pouquinho que, infelizmente, existe um fenômeno de quando você é mãe de autista, você perde direito a ter um nome e de repente você vira só mãe. Então, assim, dentro de numa sala de espera com 20 mulheres, todas são mães, ninguém ali tem nome. É uma coisa que, de certa forma, desumaniza, sabe? Então, imagina para quem recebe o diagnóstico. De repente, em algumas situações, em alguns ambientes, a pessoa deixa de ser chamada pelo seu nome e passa a ser o autista. Olha lá o autista. Olha, chama ali o autista, entendeu? Existe isso, infelizmente. Então, eu gostaria de saber a sua opinião e o que você acha de como você vê a importância de reconhecer e respeitar as diferenças individuais dentro do espectro autista. No meu ponto de vista, o reconhecimento e o respeito das diferenças individuais é sobre abordar disso com as pessoas à sua volta, pois os autistas têm maior vulnerabilidade de ter episódios depressivos e ansiosos se não for abordado sobre isso com as pessoas do seu convívio familiar e social. Com relação à inclusão e à conscientização, qual a sua perspectiva sobre inclusão e conscientização em casos de autismo? De que maneira você acredita que a sociedade pode ser mais inclusiva para as pessoas no espectro? Particularmente, minha perspectiva é que seja um assunto que deve ser mais exposto para ter representatividade em relação ao espectro.
A inclusão deve ser trabalhada em todos os ambientes familiares e sociais. A maneira que eu acredito é que a sociedade deveria rotular menos de forma negativa e procurar entender a pessoa que está no espectro autista, do que ela gosta, não gosta, como ela vive em seu cotidiano, enfim. Há uma série de questões sobre o tema. Efraim, falando agora um pouco sobre a sua arte e sobre como ela é uma forma da sua expressão, uma forma de trabalho e é uma forma também de exercitar os seus talentos. Fala um pouquinho como a sua perspectiva autista contribui para o seu trabalho e para a sua vida de maneira positiva. Eu faço o que gosto, profissionalmente falando, entre parênteses. A minha perspectiva autista é que, como eu disse antes, além de ser um trabalho, é uma forma de controlar os sintomas associados ao autismo. Isso me deixa com a mente ocupada, e sem falar que é algo terapêutico. Então, Efraim, com relação aos desafios cotidianos do dia a dia, a gente sabe que o dia a dia pode ser desafiador por diversos motivos. Infelizmente, quando se é autista nível 1 de suporte, muitas vezes esse suporte acaba ficando um pouco de lado, as pessoas não acabam vendo, é aquele comentáriozinho de ai, você nem parece autista. Ah, mas não, você é nível 1, não é tão assim, né? Que bom que você é nível 1, tal. É mais fácil. A gente sabe que existe esse tipo de pensamento enraizado na sociedade, que o autista nível 1 de suporte, ele não precisa de suporte. Então, assim, quais são alguns dos desafios que você enfrenta diariamente como uma pessoa no espectro autista de nível 1 de suporte? E que estratégias você utiliza? Existem estratégias específicas que você utiliza para superar esses desafios? Divide um pouquinho com a gente. Viva um dia de cada vez, sabe? Ser sábio com as palavras e atitudes para não magoar ninguém. Primeiramente, independente de religião, eu digo que converso com Deus, nem que seja em pensamento. Isso me ajuda bastante no meu cotidiano e deixa o meu dia a dia mais leve. Então, Efraim, falando agora um pouquinho sobre futuro e aspirações. Quais são as suas aspirações futuras, tanto pessoais quanto profissionais? Como você espera ver a conscientização e a compreensão do autismo evoluindo no futuro? Aproveitando, né? São duas perguntas. Mas responde aí pra gente um pouquinho o que é que você espera do futuro. Ser um futuro artesão profissional, pessoalmente viver em constante evolução. Entre parênteses, viver como um anime do Pokémon. Eu espero que haja maior aceitação e representatividade do espectro, ser uma mina de ouro para que cada autista seja porta-voz e referência para a sociedade no modo geral. Nunca desista, esteja em constante evolução como ser humano e procure compreender sem trazer sofrimentos. Instagram @Efraim Montenegro _ e-mail eframatos96@gmail.com. Então, Efraim, que conselhos você daria para outros autistas, especialmente aqueles recentemente diagnosticados, que estão iniciando nessa caminhada de autodescoberta, de autoaceitação, que ainda estão tentando se encontrar nessa comunidade? Que conselhos você daria? É uma longa história, é de suma importância eu falar que não é fácil para ninguém. É um processo de metamorfose. Procure não se deixar pressionar pelo que as pessoas irão dizer. Respeito é obrigatório. Já se os outros vão aceitar ou não, é uma questão individual. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Contra Controle e eu estou muito feliz de ter você comigo até aqui. Muito obrigada. Aproveita e nos segue nas redes sociais, em @podcast Contra Controle no Instagram e TikTok e podcast Contra Controle no YouTube. E também não esquece de se inscrever aqui, deixar o seu comentário, sua sugestão de novos episódios, de novos convidados, você é livre para comentar, se você quiser. E
comenta, curte, compartilha, espalha essa ideia, esse projeto para a família, para os amigos, para os grupos que você faz parte. Vamos espalhar essa ideia, vamos fortalecer sua comunidade, espalhar informação, conscientização. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.